Reacende a chama do fogo do Teu Espírito Santo outra vez em nossos corações. Reaviva a Tua igreja. Reaviva o Teu povo, Senhor. Reaviva as mulheres, Senhor. Santifica-nos com a Tua palavra. Santifica-nos com o Teu entendimento. Sem emocionalismo, sem fingimento. Santifica-nos, Senhor. Reaviva o Teu Espírito em nossos corações, em nome de Jesus. Oramos pedindo que o Senhor fale conosco nessa hora. Abrimos os nossos ouvidos e os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E já te agradecemos pelo que o Senhor já veio tratando desde o início desse congresso, desde antes da gente chegar aqui, Senhor. Te entregamos esse momento em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, respirando fundo aí no seu lugar. Olhei para trás e nossas amigas já tinham ido embora. Boa tarde, mulheres. Tudo bom? Não vou cantar agora. Mas eu gostaria de conversar com você. Obrigada. Vocês conhecem o Samuelzinho? O bichinho tentou vir discreto, né? Eu aponto assim para ele. Saiu correndo. Tem gente que gosta de servir. Deus distribui dons, né? E às vezes o seu serviço ele não é um serviço que parece público, mas Deus está vendo. Nem todo serviço é no palco, nem todo serviço é no lugar de exposição. E não existe um maior ou menor que o outro. E esse serviço tão simples de trazer um copo de água, que parece tão simples, ele tem um peso muito grande. É alguém que está enxergando aquilo que muitos não estão enxergando, uma necessidade. Deus usa a gente conforme os dons que Ele entregou para a gente e as necessidades que a gente enxerga. Amém? Mas não era isso que eu ia falar. Vamos abrir Ruth, capítulo 1. Poxa, estava tão bonito o fundo musical da Hélida. Cadê o meu pianinho? Por falar nisso, que palavra, hein? Que palavra, gente. Que palavras. Porque logo veio outra, e ainda vem mais. Deus está falando conosco. Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler um pouquinho e falar um pouquinho sobre esta figura. Podemos começar? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque. Pode baixar aqui no retorno o sonzinho do teclado, por favor. E o meu microfone também no retorno pode tirar. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, ou seja, mulheres estrangeiras de outros povos. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Fique atenta à leitura. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo.
Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los eis, até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ies de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. E disse Noemi: eis que tua cunhada voltou a seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vamos parar aí. Leitura longa, né? Quantas conhecem a história de Ruth e Noemi? Nós já passamos hoje pela mulher samaritana e agora nós vamos até Ruth. Você pode baixar um pouquinho o teclado no meu retorno, que ele está um pouquinho alto aqui para mim, por gentileza. É que eu sou musical, eu escuto a música e o meu ouvido começa a querer ir para a música. Bom, queridas, hoje nós vamos fazer uma conversa, eu quero conversar com vocês. Uma conversa em que eu vou unir umas conexões da Bíblia com a minha vida, com a sua vida, a história de Ruth, com alguns acontecimentos da minha vida. E essa semana eu tive uma memória interessante. Eu lembrei que nós não nos apresentamos ainda. Eu ainda não fui apresentada a muitas de vocês, não é verdade? Sim ou não? Muitas não sabem a minha história, não perguntaram a minha história e eu não contei a minha história. E eu simplesmente cheguei na vida de algumas pessoas que não me conheciam e parecia uma estranha chegando. Quem é essa mulher? E hoje a minha conversa com vocês é uma viagem por uma via de mão dupla. A palavra de Deus em minha vida e a minha vida mergulhada na palavra. Nós lemos aqui um textinho sobre a Ruth. A Noemi era viúva, tinha 2 filhos, 2 noras. E os filhos dela também morreram. Então ela ficou só com as 2 noras que eram moabitas, ou seja, elas eram estrangeiras de outros lugares. E naquela época, naquela cultura, uma mulher que não tinha marido, que não tinha filho, que não tinha um homem para casar com ela, para cuidar dela, ela era uma mulher desamparada. Ela era uma mulher que não tinha mais como manter a sua geração, o que era muito importante naquela época, dar sequência para a sua geração. E ela não tinha mais como oferecer isso, oferecer outros filhos. A cultura da época dizia que um parente mais próximo, ele podia resgatar essa mulher. Como resgatar? Ele poderia casar com ela. Então, se ela era viúva e havia um parente próximo, esse parente, para manter a genealogia da família, a geração, ele poderia casar com essa viúva e cuidar dos bens do homem falecido. Mas a Noemi nem isso tinha, nem parente, nem resgatador, ali onde ela estava, porque ela estava em um povo estranho, longe das suas terras. E quando ela decidiu voltar, para sua surpresa, uma das suas noras não quis voltar, que era a Noemi, aliás, a Ruth. A Orfa voltou para suas origens, mas a Ruth falou uma palavra muito significativa. Ela disse: eu não vou. Para onde você for, eu irei. Aonde você morrer e for sepultado, eu também
serei sepultada. Ela fez uma aliança, um voto, demonstrando um caráter fiel, demonstrando uma fidelidade à sua sogra. Eu vou trazer um paralelo à história de Ruth com a minha história. Você tem que me acompanhar. Você está acordada aí? Não dorme, hein? Fala para sua irmã, não dorme. Para você ir acompanhando o que a gente vai conversando. Finge que a gente está sentado, tomando um cafezinho, e eu estou te contando assim, sabe, marido, amor, eu vou ali falar com a minha irmã, a pastora Silvana. E aí ele já diz, não demora, porque ele sabe que vai demorar. Sabe que a conversa vai demorar. Só que essa conversa nossa não vai poder demorar muito, né? Mas eu peço que você fique muito, muito, muito atenta. A Ruth foi com a Noemi, voltou para a terra de Noemi, ambas sozinhas, desamparadas, passando necessidades. E quando a Noemi voltou para sua terra natal, para Belém, as vizinhas a reconheceram. A Noemi estava tão amargurada que ela disse, não me chamem mais de Noemi, porque Deus, a mão de Deus parece que se virou contra mim, agora me chamem de Mara, amarga. Eu perdi marido, filhos, agora me chamem de Mara. E todos a conheciam, todos conheciam Noemi, que queria ser chamada de Mara. Para resumir essa história, depois você dá uma lida profunda nessa história, a Ruth, ela foi atrás de alimento. Então ela foi para os campos onde tinham trabalhadores colhendo, né? Era tempo de colheita, e as espigas que caíam no chão ela ia juntando lá, toda bonitinha, trabalhando. E o dono daquele lugar, daquele campo, chamado Boaz, enxergou aquela moça e perguntou aos seus servos, quem é essa moça? Eles contaram sobre a fidelidade dela com Noemi, e Boaz pediu que ela ficasse naquele local e que eles permitissem que ela juntasse espigas e que eles deixassem cair mais espigas para ela. A história foi se desenrolando, e quando Noemi soube desse Boaz, ela deu uma orientação para Ruth, dizendo, você vai fazer assim, assim, assim. Você vai lá na tenda do Boaz. O Boaz, ele é o meu parente, ele pode resgatar você por direito, ele pode casar com você. Então você vai até a tenda, quando ele estiver dormindo, descubra os pés dele e fique sentadinha esperando ele acordar. Quando ele acordou, estou contando rápido, finge que a gente está tomando um café e eu estou falando aí de uma amiga nossa. Ele acordou, ela contou tudo e ele disse uma frase que eu vou já falar aqui, um versículo, a frase linda que ele falou para ela. E aí ele pediu que ela guardasse, foi até um parente jovem que tinha o direito de resgatar a Ruth. E ele perguntou, aí meu amigo, eu vi ali uma moça bonita e tudo mais, mas por direito você tem aí a prioridade para casar com ela, e eu quero saber se você vai querer resgatar essa mulher. Imagina o coração do Boaz na hora, né? Dizendo, ai meu Deus, se ele quiser casar com ela, eu vou passar mal aqui. Mas o jovem não quis, o homem não quis, eles fizeram um voto, Boaz voltou, talvez todo animadinho, e casou com a Ruth. E a Ruth teve um filho. E daqui a pouco a gente vai voltar a história para falar do fim da Ruth. Eu vou trazer aqui uns momentos da minha vida e trazer um testemunho pessoal. Um pouquinho da minha história de vida. Passando por estações. E a minha estação 1, em que eu faço um paralelo com a Ruth. Vou voltar aqui que o negócio subiu. Aqui. A minha estação 1, ela vai ser assim, como o comecinho da Ruth também. A vida de Ruth, vivendo em outro povo, sendo uma moabita, sozinha e sem muitas expectativas. Assim como acontece com muitas mulheres, as mentiras de Satanás começaram a ser contadas para mim ainda muito cedo, a partir da infância. Sentimentos de incapacidade, baixa autoestima, desvalorização, desamor, medo, uma lista de sentimentos ruins que foram sendo lançados na minha vida ainda na infância. Graças a Deus, os meus pais me passaram princípios e valores que me guardaram, que me guiaram nos próximos eventos que eu teria ainda no decorrer da minha história.
Aos 16 anos, eu iniciei a minha caminhada com Jesus. Foi quando eu aceitei a Jesus. Numa viagem que seria de férias lá em Manaquiri. Tem alguém de Manaquiri aqui? Olha, eu aceitei Jesus lá em Manaquiri. Nossa, numa igrejinha quadrangular que a minha irmã me levou, pastora Silvana, e ela só falava de igreja, só falava de quadrangular, e eu não era, né, da igreja, e ela já estava falando tanto daquilo, e me chamou para ir, eu disse, tá, vamos. Eu não lembro nem o que o pastor pregou, eu não lembro, eu só lembro que eu chorei muito, e eu pensava, eu quero, eu não sei o que ele vai oferecer, mas eu só sei que eu quero, eu não sei o que vai dar essa palavra, mas eu quero. E eu usava umas pulseiras assim, umas miçangas engraçadas, meio de hippie, né? Adolescente, né, gente? Adolescente é uma bênção, graças a Deus. Não estou criticando. É que a gente fica procurando uma personalidade, um estilo. E aí eu fui para um lado, tentava uma personalidade, cada semana era uma. E nessa semana da conversão eu era hippie. E aí na hora que o pastor chamou para o apelo, aquelas pulseiras de hippie que eu comprava ali no centro. Isso depois da minha fase de skatista. E é outra história. Só andava com skate embaixo do braço, mas nunca não sabia nem andar direito em cima dele. E aí quando o pastor fez o apelo, eu arranquei aquelas pulseiras e joguei no chão, fui lá para frente, chorei muito e aceitei Jesus naquele dia. E nunca mais voltei lá para ver, né? A gente lança uma semente e nunca sabe no que vai dar. A palavra de Deus é uma semente. Você lança, alguém aí recebe, talvez você nunca mais vai ver essa pessoa de novo, mas vai dar fruto. Nunca volta vazia. E o pastor Francisco, na época, lançou uma semente na minha vida e eu prossegui. Congreguei na igreja do Jorge Teixeira. O pastor, na época, pastor Ivan Hilário, pastora Francinete, pastores muito queridos para mim, que me acompanharam desde os meus 16 anos e me viram aí em várias fases engraçadas, que eu prefiro nem comentar. Mas foi muito bom ter um acompanhamento pastoral e iniciar minha caminhada. Então, comecei a cantar na igreja aos 17 anos. Estou resumindo, você vai entender por que eu estou aqui contando essa história. Lá pelos meus 20, 21, eu tive um problema na minha voz. Descobri uma fenda vocal que me impediria de continuar cantando. Eu havia descoberto há pouco tempo esse ministério de louvor, né, na igreja. E eu estava assim, muito envolvida e eu tinha muita convicção de que Deus havia me chamado para atuar também nessa área. Mas eu fiquei doente, não podia cantar. Inclusive tem uma testemunha aqui, não sei se ele saiu, que é o Kelvin, que estava tocando guitarra. Ele presenciou essa época, ele era um adolescentezinho, e ele me viu muito triste, chorando ali com a equipe, contando que eu não poderia mais cantar. E o médico ainda disse, você nasceu com defeito na sua voz. Eu disse, mas doutor, não vou poder cantar e dar aula? Você quer que piore? Sabe aqueles médicos muito fofinhos, né, que a gente encontra na nossa vida? Deus me curou da voz. No ensaio do louvor, em que eu não estava cantando, mas o líder de louvor começou a ministrar no ensaio, me chamou para orar. Eu estava sentada assistindo o ensaio, porque eu não podia cantar. E naquele dia, Deus não só me curou, sem que eu tivesse nem pedido, Ele não só me curou, como Ele mudou a minha voz desde aquele dia. Lá pelos meus 25 anos, mais ou menos, eu vivi a minha estação 2. Lembra da viuvez de Ruth? Ela se viu sozinha, Noemi sozinha, órfã sozinha. Numa época da minha vida eu vivi algo terrível, o divórcio. E tive que encarar as consequências dele, sensação de fracasso. Abuso emocional, psicológico, traição, somado ao meu histórico, incapacidade de lidar com as situações, resultaram em uma coisa só: o temido e terrível divórcio. Me tornei uma mãe solo com uma bebê de apenas alguns meses, trabalhando em 2 escolas e sendo agora a chefe e administradora do meu lar. Eu sei que tem mulheres aqui que sabem o que é isso, o que é o divórcio. E aí eu descobri uma nova estação nessa época, um pouquinho de solidão, porque quando muitas mulheres que se divorciam, elas experimentam de uma solidão diferente, porque os amigos que são casados, então alguns programas a gente acaba não fazendo junto, e os amigos solteiros são muito jovens, então você fica ali no momento, às vezes se sentindo um pouco só, às vezes tendo alguém, e caminhando à medida que pode. Eu experimentei essa solidão.
E óbvio, o divórcio é terrível, é devastador. E às vezes a gente escuta, por motivos muito banais, uma mulher falando que quer se divorciar do marido. Não use essa palavra no seu casamento. Pare de falar em divórcio. A não ser, óbvio, que você viva uma situação que nós vamos falar aqui agora, mas que nós somos ensinadas nas nossas igrejas, que nós precisamos tomar uma atitude, uma posição. Porque acima dos nossos maridos, nós estamos sob a autoridade de Deus. Amém? Mas se você não vive uma situação extrema e você usa essa palavra constantemente, pare, porque você não tem noção do que é um divórcio. Você não imagina o que é passar por isso. Eu vivi um tempo de silêncio com Deus. Eu não queria falar sobre o que aconteceu, porque eu não queria lidar com isso. Eu lembro que nesse período algumas mulheres, poucas, se aproximaram de mim, cuidaram, me acompanharam. Talvez elas estão por aqui, não sei. Não dá para citar o nome de todas, mas elas foram muito especiais na minha vida. E eu lembro que eu fiquei um tempo de silêncio com Deus. Me acompanha aí, que coisa vai ficar boa, não é só tristeza não. E aí eu fiquei um tempo em silêncio com Deus. E parei de falar com Deus. Você já ficou chateado alguma vez com Deus? Eu fiz igual a minha filhinha, quando a gente contraria ela faz assim, ó. Eu estava assim com Deus. Como é que eu sou crente? Como é que eu vou cantar sobre um Deus que restaura se eu vivi um divórcio? Como que vai ser a minha cara quando eu subir no altar e cantar que Deus abre portas se eu vivi isso? Então eu não queria falar com Deus. Esses eram os pensamentos que me tomavam. E eu não queria falar com o meu pai, com o meu Deus sobre esse assunto, porque para mim era muito difícil. Eu silenciei durante um tempo. E aí eu fui colocando as minhas máscaras e cada dia eu vivia uma máscara, fingindo que eu era forte, corajosa e tal, mas no fundo eu estava dilacerada, mas lutando e temendo ao Senhor. O temor do Senhor me guardou durante toda essa caminhada. Assim como o temor do Senhor, Ele tem te guardado, Ele vai te guardar. Mesmo que você sinta, não haja pelas suas emoções. Eu estou falando de coisas que eu senti, mas essas emoções, elas não me tomaram e eu não agi desesperadamente, permitindo que essas emoções me governassem. Eu estou falando de sentimentos que eu tive, não de ações, mas eles poderiam ter virado ações graves, se o Senhor não tivesse intervido, se eu não estivesse na presença do meu Deus. Permaneci na minha igreja local, permaneci com os meus pastores, permaneci sob uma liderança e permaneci servindo à medida que eu pude. Deus esteve comigo em todos os momentos, me guardando da minha própria ignorância. E no dia que eu encarei esse assunto e falei com Deus, Ele me trouxe à mente verdades bíblicas que substituíram os pensamentos que me traziam medo. Um dia eu encarei esse assunto, chamei Deus para um papo. Numa salinha que eu tinha, um escritóriozinho, e comecei a falar. Senhor, sabe o que eu penso? Eu penso que agora que eu sou sozinha, a minha filha vai entrar nas estatísticas de crianças que são de pais divorciados. E ela vai ser assim, 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 porque é isso que dizem os estudos, as estatísticas. Sabe o que eu penso também, Deus? Eu penso que agora eu não tenho mais amigos, eu sou uma mulher sozinha. Falei tudo para Deus. E cada vez que eu vinha com um pensamento, Deus vinha com uma palavra. E quando eu dizia, agora eu sou sozinha, a primeira palavra que Deus me deu, depois que eu desabafei tudo, os versículos bíblicos começaram a vir na minha mente. E a primeira palavra que Ele me deu era, a sua filha é a herança do Senhor. Aí lá onde eu escrevi os pensamentos ruins, eu peguei um post-it, escrevi esse versículo e cobri o pensamento. O próximo pensamento, eu sou sozinha, eu não tenho mais amigos. E o Senhor disse, Provérbios 17:17, quem sabe esse versículo? Valendo um brinde, Provérbios 17:17. O amigo ama em todo tempo, mas na angústia se faz um irmão. E aí eu descobri que eu não tinha mais amigos. Deus tinha me dado irmãos que enfrentaram a solidão comigo e me ajudaram. Não foram muitos, foram as pessoas que precisavam. Depois desse dia, algo aconteceu, mas a minha jornada ainda era longe. E eu fui para a minha estação 3, a Noemi, a minha Noemi.
Era minha mãe. Ih, gente, traz lencinho aí que o negócio está sério. A Noemi, o tempo da Noemi. Na minha estação 3, eu tive uma Noemi. A minha mãe adoeceu gravemente. Ela já tinha tido um câncer há muitos anos atrás, se recuperou. Ela era uma mulher assim, gente, não tem como falar da minha mãe. Ela era uma pessoa muito viva, muito animada. Tem algumas amigas aqui que conheceram a minha mãe. Ela era uma pessoa assim que, nossa, uma pessoa que amava a igreja quadrangular, cantava, servia ao Senhor. Mas um dia ela começou com uma doença que foi piorando e não conseguimos descobrir o que era. Os médicos não conseguiam identificar e ela só piorava. Quando a minha mãe adoeceu gravemente, eu tomei a responsabilidade principal de seus cuidados. Médicos, exames, idas ao SECOM. Infelizmente, algumas mulheres também podem estar vivendo essa estação, sendo cuidadoras de alguém, de uma mãe, de uma amiga, de um marido, de uma avó. Mulher de Deus, Deus está te vendo. Mesmo que talvez a própria pessoa doente não reconheça, não faça por reconhecimento, faça por honra. Noemi mandou Ruth embora. E ela praticamente disse, eu não vou, nem se você me expulsar eu não saio daqui. Ela foi fiel. Seja fiel. Não por causa somente do outro, mas por quem você é, por quem Deus é em você. Então a minha Noemi foi a minha mãezinha. Eu levava ela para minha casa, eu batia em porta de hospital, eu brigava com o médico. 200% nessa situação da doença dela. 200% nessa situação da doença dela. Aquilo virou, a cura dela para mim virou um ídolo. Ela tinha que ser curada. Eu brigava com o médico que ela ia ser curada e ponto final. Eu não aceitava que a minha mãe poderia morrer. Você vai já entender o porquê de toda essa história. A pandemia começou. Estamos em 2020. Isolamento, restrições, hospitais fechados, eu batendo em portas de hospitais, pedindo socorro com a minha mãezinha, e ela definhando, emagrecendo, chorando e dizendo que não queria morrer. Mas ela sabia e ela sentia que ela ia morrer. E a preocupação maior dela era, meu Deus, como é que eu vou morrer? Eu tenho que consertar o telhado da minha casa. Eu dizia, mamãe, pelo amor de Deus. Eu penso que a senhora está com uma preocupação maior, esquece esse telhado. Ela queria deixar tudo arrumadinho. E essa questão dela de querer deixar tudo arrumadinho, eu acho que ela começou a orar. Orar mesmo. E aí ela dizia para mim assim, como é que eu vou morrer e eu vou te deixar sozinha? Quem é que vai cuidar de você? E eu, né, mãe, imagina, eu tenho 2 trabalhos, concurso público, sabe? A gente se acha, né, gente? A mulher solteira, independente, a gente é orgulhosa do nosso trabalho. É ou não é? A gente se sente bem, a gente se sente segura. Amém, é isso mesmo. Então eu achava que a minha segurança estava nisso. Eu dizia, mãe, não preciso, para com isso. Ela, mas eu não posso morrer enquanto Deus não mandar alguém para cuidar de ti. Falava, mãe, eu estou bem, não preciso de ninguém para cuidar de mim, da minha filha. Acompanhe essa história aí, que tem coisa boa, ainda mais para as solteiras. Cadê as solteiras? Tem solteiro aí? Olha, tem umas por ali, ó. Receba, receba. Vamos lá, vou correr. Nesse tempo de pandemia, cuidando da minha mãe, eu também, a gente não tinha culto, não tinha, não podia fazer nada, né? Não tinha programa para sair, não tinha nada, então me reunia com mais 2 amiguinhas, a Juliane e a Joyce, talvez estão por aqui, e a gente fazia uns retiros espirituais meio doidos, só a gente ia orar, ia ler a Bíblia na pandemia, e foi um tempo de muita edificação. No dia do meu aniversário, eu recebi uma mensagem de um orçamento, isso em 2020, de uma cirurgia que talvez pudesse ajudar a minha mãe, e o valor era tão absurdo, que eu fui para o banheiro, liguei o chuveiro e chorei absurdamente ali, porque eu não tinha aquele dinheiro, e a minha mãe não podia me ouvir chorar por causa daquele dinheiro. Era meu aniversário, saí do chuveiro e marquei um encontro. Eu disse, eu vou fazer um aniversário diferente, eu vou marcar um encontro com Jesus hoje. Falei, Jesus, eu quero sair contigo. Gente, foi uma experiência pessoal, não estou doutrinando, criando doutrina, coisa minha. Vou marcar um encontro com Jesus. Marquei um local, falei, eu quero sair com o Senhor hoje, eu e você. Aí fiquei com aquela expectativa, fui para o local, chamei minhas 2 amiguinhas para oração. Era um local em que a gente podia ter um tempo para orar à vontade. Nós fomos para lá, e eu lembro que depois que nós tivemos o nosso momento, cada um no seu cantinho, nós nos reunimos, e eu disse assim, cada um compartilhou como é que foi, né, o seu tempo de oração, de leitura,
E eu disse, eu quero pedir que vocês façam um ato aqui. Coloquei eles assim, eles ficaram à minha frente. Eu falei, um dia eu vou contar o meu testemunho. Cadê a Juliane? Eu enxerguei a Juliane por aqui agora. Está ali ela. Não posso olhar para ti que eu vou chorar. Vou ficar de costas para ti. E aí eu falei assim, eu vou fingir que vocês três são assim um público que eu vou testemunhar um dia. Fiquem aí. Aí eu falei, oi gente, meu nome é Renata. Eu estou divorciada, sozinha, tenho uma bebê, minha mãe está com uma doença quase em estado terminal. Os problemas e o diabo tentaram me jogar para baixo, mas deu errado, porque ele está me jogando para cima. Jesus está me jogando para cima. E quando eu falei isso, o Espírito Santo me tomou naquela hora, e eu senti muito a presença do Espírito Santo. E as meninas também, e um missionário que estava por lá se uniu com a gente também. E a gente agradeceu a Deus, foi embora e ele disse, eu nunca vi uma mulher vir comemorar os seus 30 anos, seu aniversário, num lugar de oração. Aí ele disse, onde eu for pregar, ele falou igual Jesus falou para a mulher lá na Bíblia, onde eu for pregar eu vou contar essa história. E aí a minha vida foi seguindo, cuidando, cantando na igreja, participando de eventos estaduais. Eu estou indo para a minha próxima estação, e o relógio aqui está, Renata, pelo amor de Deus, olha o tempo. E aí eu estou indo para a minha terceira estação. Lembra lá da Ruth? Estamos com a Ruth. Ruth estava sozinha com a Noemi. Ruth estava juntando as espigas. Ela não se entregou. Ela foi trabalhar, ela foi dar um jeito. Ela não ficou esperando alguém vir resgatá-la. Ela ver o que ela podia resolver. Eu estava vivenciando isso. Eu não estava esperando um resgatador. Jesus era o meu resgatador. Eu estava trabalhando na medida que eu podia, às vezes até demais, me escondendo por trás de todo aquele ativismo, para eu não ter que parar e refletir. Eu me ocupava de tudo o tempo todo e eu parecia uma roda e eu não parava. Ainda fazia um trabalho social com a minha irmã, que era lindo. A gente ia para os hospitais na pandemia e fazia algumas doações para os acompanhantes que ficavam do lado de fora. Mas vamos para a minha terceira estação, juntando as espigas, ouvindo os conselhos de Noemi. E não vou falar esse outro ponto daqui a pouco. Um dia eu estava lendo esse livro de Ruth, lá em casa, cansada, e eu falei assim, Deus, obrigada. Vocês conhecem o Samuel, gente? Tadinho. E aí eu falei assim, Deus, depois que eu li o livro da Ruth, eu li sob uma outra perspectiva nesse dia, que a palavra de Deus faz muito isso, né? Você lê um versículo 1000 vezes e parece que Deus consegue falar com você com aquela mesma palavra 1000 vezes. E aí um dia eu parei com aquela leitura, eu comecei a chorar, falei, Senhor, eu estou muito cansada. Eu abri o jogo, falei, Deus, eu estou muito cansada, com a Bíblia na mão ainda, aos prantos, estou muito cansada, Deus. Eu chego em casa e eu tenho ainda todo esse fardo para carregar, eu não tenho ninguém para compartilhar, está difícil. Aí eu falei assim, uma bendita frase, eu falei, Deus, eu olhei para cima, cadê o meu Boaz? Olha a minha oração, gente, cadê o meu Boaz? Aí eu fiz uma oração na minha mente, e eu disse assim, Senhor, eu não quero casar, mas se eu for casar, aquela eu não quero, mas eu quero, né? Deus me livre, mas quem me dera, né? Às vezes a mulher solteira fala que não quer, porque está com medo de não conseguir. Para com isso, mulher. Ora, Deus te prepara. Deus vai mandar o teu Boaz, o teu Isaac. Te prepara. Para de dizer, talvez. Mentira, quer sim. As que não querem, elas falam, não, eu realmente não sou uma mulher. Eu quero viver uma solteirice. Aí tudo bem. Mas tem umas que querem, aí fica, quero não, quer sim, mulher. Vocês estão rindo, né? Aí as amigas estão cutucando. Eu falei, te falei que você quer mesmo. Deixa a bichinha aí, não revela ela não, deixa ela chorando aí. Dá um lencinho para ela aqui. E aí, gente, pastora Elane, vou correr, calma aí, pastora. Eu falei que eu ia falar rapidinho, né? Minha mãe cada vez mais doente, sempre chorando. Ela olhava a aparência dela no espelho, muito, muito magra. E ela chorava muito, gente. Ela abraçava a minha filha e ela chorava e dizia, Deus, deixa pelo menos eu ver a minha neta fazer 10 anos. Pelo menos ela era apaixonada pela minha filhinha, pela família, todos.
posso falar muito dela aqui. E aí, gente, eu fiz uma oração nesse dia para Deus e eu falei assim, na minha mente, presta atenção, eu não fiz campanha, jejum e oração por isso. Realmente eu vou dizer para vocês, eu fiz essa oração, porque Deus ouviu. E eu falei, Senhor, escuta essa parte. Se um dia aparecer um homem e ele disser para mim, eu sou o teu Boaz, eu vim te buscar, eu vou entender que isso é um sinal. Falei na minha mente, ó, fechei a boca, não saí espalhando não, porque aí se eu espalhasse, aí os sem vergonha iam pegar a senha, né? Não é, meninas? Não tem crente sem vergonha e os não crentes sem vergonha? Tem, que saem disparando aí para tudo que é mulher solteira? Tem. Então eu não falei para ninguém a senha era essa. Só um homem de Deus ia ter essa senha. E aí fiquei caladinha, de vez em quando eu olhava, eu dirigindo meu carro, falava, Deus, cadê o meu Boaz? Eu conheci mais uma Noemi na minha vida. A Noemi aqui na história, ela não é só a minha mãe. A Noemi, você deve ter uma Noemi, uma mulher talvez mais experiente que você precisa escolher uma voz na sua vida. Para de ouvir um monte de gente. Escolhe uma voz, duas. E escuta a sua Noemi e faça. Se você escolheu ela, se ela é sua intercessora, é sua pastora, escuta ela, mas segue o conselho. Se ela é mulher de Deus e ela está te dando conselho sábio, segue. Porque às vezes a gente quer desabafar com a nossa Noemi, aí quando ela vai dar conselho, a gente não quer, a gente só quer usar ela de orelhão, né? Então as mulheres que não são obedientes, elas não prosperam. As mulheres teimosas que dizem, legal o seu conselho, mas eu vou fazer do meu jeito agora. Não tem isso, gente? Tem ou não tem? Não cutuca a tua amiga, pelo amor, deixa a bichinha aí, coitada. E aí eu conheci mais algumas Noemis na minha vida. Minha pastora na época era a pastora Neila. Cadê a pastora Neila? Deixa eu ver se ela está aqui. Olha lá atrás, amiga. Tadinha, gente. Traz essa mulher aqui para frente, por favor, que eu vou falar dela aqui. E aí conheci a pastora Maria Piedade também, pastora auxiliar. E ambas enxergaram em mim uma coisa. Elas viam que por trás daquela máscara de crentona, que fazia tudo, que andava para um lado para o outro, que vivia fazendo palhaçada, porque eu era muito palhaça. Hoje eu sou uma mulher séria, não gosto de bagunça. O que está rindo aí? Sai daqui, tira minha irmã daqui da frente. Está me desmoralizando. Por trás de toda aquela extroversão, elas viram tristeza, porque elas eram mulheres de oração. Queridas, nós precisamos orar e observar as nossas mulheres e ver o que elas não estão falando. Não o que elas estão falando, mas o que elas não estão falando. Observar nos olhos dela o que elas estão vivendo. Às vezes elas nem precisam falar, e eu não precisei falar. Elas enxergaram algo. Deus mostrou. Então a gente começou a conversar e nós começamos um processo de cura muito interessante. Estava conversando. Comecei a falar toda a minha história de vida, várias coisas. Aí eu pensava assim, não tem nada para eu falar, eu não tenho nenhuma história pesada, eu nunca passei por isso, né? Porque a gente acha às vezes que pecado é só aquelas coisas estrambólicas que acontecem. Então eu achava que eu não ia ter muita coisa para falar, mas esse processo ele foi muito interessante para mim, porque ele foi me desmascarando. Dentro de mim havia um forte sentimento e convicção que eu não falava em voz alta, mas eu tinha uma ideia, uma crença. Sabe qual era essa crença? Se você tem essa crença também, você vai sentir nessa hora que é com você também. Sabe qual era a minha crença? Eu nunca vou ser amada. Esse era o rótulo que eu havia colocado em mim. Essa era a crença que o próprio diabo tinha colocado em mim desde a minha infância. Então eu pensava, eu nunca vou ser amada. Mas eu não falava isso em voz alta. E dentro desse processo de cura, eu pude experimentar de uma graça de Deus, de uma misericórdia de Deus e de amizades intercessoras comigo. Uma mulher de Deus que se doou para me ajudar. Oi, já vou terminar aqui, tá? Fica aí, gente. Vai embora não.
Nesse processo, algumas portas foram fechadas. Portas por onde a amargura, a dor, a escassez, a falta de perdão estavam morando dentro de mim. Eu era uma crente da igreja que estava morta nos meus próprios pecados, que estava afundada no meio de um engano na minha alma. Mas o que eu digo para vocês novamente, o temor do Senhor me guardou. O temor ao Senhor me guardou na minha caminhada. E nem com os sentimentos, nem com as emoções que eu tinha, eu comecei a tomar ações ou atitudes que me desviassem do caminho de Deus. Eu me mantive na presença de Deus, trabalhando, não dando voz àqueles sentimentos, mas eu precisava ser curada. E nesse processo, eu lembro que uma vez eu contei para a pastora da minha oração do Boaz, só que eu não tinha prestado atenção que o Boaz era mais velho. Gente, lê a Bíblia direito, irmão, pelo amor de Deus. Aí eu falei para a pastora, eu orei por um Boaz uma vez e eu falo para Deus que eu quero um Boaz. Aí ela olhou para mim assim, pastora Maria, disse, Boaz? Aí ela disse, por que você não ora por um Isaac, que você é jovem? Aí eu falei, porque o Boaz é mais velho? Ela disse, é. Eu falei, eu não vi essa parte não, que o Boaz era, eu só vi a parte boa. Quer dizer, não é ruim ser mais velho, né, óbvio. Mas eu não tinha visto. Lê a Bíblia direito antes de orar, irmão. Mas graças a Deus, brincadeiras à parte, tinha que ser essa oração. Essa minha oração foi direcionada pelo Espírito Santo. Tinha que ser o meu Boaz. Oh, meu Deus, cadê meu Boaz? Te amo. Depois a gente conversa. E aí, vamos lá, onde é que eu parei? Dentro desse processo aconteceu algo incrível. Uma vez, esqueci de falar o outro lado. Gente, o tempo não dá. Tem que resumir, meu Jesus. Olha aqui, ó. Tem que parar, né, pastora? Vamos fazer parte 2, segundo congresso. Não dá, não tem como, gente. Me chama para um café, porque não consegui. Hoje é a minha vingança do tempo. Brincadeira, vingança não. Amor, me dá 5 minutos. Depois eu te recompenso. A gente conversa lá em casa. Só casada, hein? Solteira, tampa o ouvido aí. E aí, gente, dentro desse processo, eu mal sabia que havia um Boaz orando por mim no outro lado do país. Do país. Porque o que aconteceu nesse tempo que eu estava com a minha Noemi, com a minha filha, com o meu trabalho, com a minha igreja, fazendo trabalho social com a minha irmã. Na pandemia, estava todo mundo dentro de casa enfiado. Onde é que a gente estava? Pastora Neila, onde é que a gente estava? Guaraci, que não está aqui, que é uma amiga nossa. A gente encheu o carro de coisa, ia lá para o hospital, para aqueles acompanhantes que ficavam do lado de fora da pandemia, e a gente doava kit de higiene, a gente ia lá. Tinha muitas outras igrejas fazendo isso, e era maravilhoso ver. E aí, nesse tempo que eu estava vivendo essa loucura, lá no outro lado, o pastor Manuel Martins estava vivendo um luto terrível pela perda da nossa querida pastora Claudete, que foi assim, quem conviveu com a pastora sabe mais do que eu, porque eu não convivi de perto. Eu enxergava ela de longe, eu era assim, alguém que estava lá no final, né, Silvana? E a gente olhava a pastora e a gente falava, ai, que linda, que maravilhosa. Porque ela era admirável, ela era bela, ela era doce. Então imagina o luto que o pastor estava vivendo nessa época. E aí certo dia, eu não sabia, obviamente, não tinha contato próximo com o pastor Manuel Martins. Na época da pandemia tinha lives e a gente assistia as igrejas pelas lives, então ele assistindo lives, ele viu uma foto de uma mulher. Meninas, tirem fotos bonitas, hein? Ora e diz, Senhor, envia essa foto, Senhor, para o teu servo. Eu vou postar agora. Não é foto sensual. Você acha que um homem de Deus vai te achar, você com uma foto sensual? Homem de Deus vai te querer desse jeito? Para com isso. Foto servindo, foto tal. Depois a gente tem que fazer um dia só para solteiras. Quem aprova aí a gente faz um... Mas isso aqui não é só para solteiras, é sobre o agir de Deus, não é sobre mim. É como Deus agiu. E aí ele viu a foto daquela mulher e ele conta que... Mas vocês têm que ouvir ele falando isso. Ele contando, eu conto rápido, né? Ele contando é muito lindo. E aí algo bateu no coração dele, ele falou, eita Deus, o que é isso?
Não sabia quem era, não sabia o nome, não sabia o endereço, não sabia nem se eu era mulher mesmo. Só vi uma foto. Olhou e aí nesse tempo, ele estava sofrendo, ele queria morrer, ele não queria mais viver. Ele conta muito melhor essa história do que eu. E aí ele tentava esquecer aquela foto, ele guardava e depois ele olhava aquela foto. E eu aqui em Manaus, indo para a igreja, indo para o hospital, cuidando da minha filha, sendo a Ruth, catando espiga, fazendo as coisas. Mulher, escuta o que eu vou te falar. Se você entregou uma coisa para Deus, deixa Deus agir. Segue a tua vida, porque Deus vai fazer. Não entrega para Deus e pega de volta. Porque tem mulher que diz, não, Senhor, eu te entrego essa situação, mas deixa só eu fazer aqui desse jeito. Aí as coisas não acontecem e a gente culpa a Deus. Fiz a oração, entreguei para Deus. Eita, meu Deus, deixa eu correr. E aí, vamos lá. O Boaz estava orando. Vou ter que resumir o Boaz. Qualquer dia ele conta a versão dele. Mas é muito lindo ele contando. Mas aí se o meu demora 1 hora, o dele são 2 dias, né, amor, para contar. Porque ele conta cada detalhe, cada data, a roupa que ele estava usando aí, minha filha. Aí a gente tem que fazer um retiro de casais para contar. E aí o Boaz estava orando por mim. E eu estava em Manaus vivendo um processo de cura e libertação. E o Boaz orando por mim sem eu saber, ninguém sabia. A oração dele era, Deus, tira essa mulher da minha cabeça. E a mulher não saía. Deus, tira essa mulher da minha... Olha a oração dele. Aí teve um dia que ele falou assim, pegou a foto e disse, Senhor, se um dia eu casar de novo, eu quero casar com essa mulher aqui. Sim ou não, amor? Marido. Ô, Marcos, pô, eu tô aqui toda romântica, o Marcos tirando a atenção do meu marido. Tá, o que eu faço? Vamos lá, vou resumir. Ele orou pela foto, eu fiz o processo de cura, com as minhas pastoras me acompanhando. E certo dia, eu estava insistindo muito com um assunto aí com a pastora Neila, porque o pastor Martins, ele quando voltou para Manaus, ele perguntou do pastor João, que era o meu pastor. Ele decidiu se abrir com alguém e falou, pastor João, eu soube que essa mulher é da sua igreja, quem é ela? Pastor João falou bem, gente, agradem os pastores de vocês. Porque o crente, ele vai perguntar do seu pastor, o que o senhor acha dessa ovelha? O que o seu pastor vai falar de você? Fala aí, meu amigo, essa daqui já teve uns 30 namorados só esse ano, 50 ano passado. Se você quiser, tá, mas você vai pagar um preço. Então aí falou com o meu pastor João. Aí o que ele falou de mim? Renata é uma bênção. A Renata é uma mãe solteira, ajuda a gente lá na igreja, ajuda muito a Neila, faz trabalho social, canta no louvor. O pastor falou bem. Olha aí, pô, pastor, depois eu tenho que fazer um pix para ele. Pastor, se você está me assistindo, pega um pix. E aí o pastor Martins disse, ore, mas não fale para ninguém. Eles ficaram orando, sem eu saber, sem a pastora Neila não saber. E aí um dia ele fez uma brincadeira, deu uma indireta, dizendo que alguém tinha perguntado por mim. Aí eu falei, opa, peraí, vamos parar tudo, agora você vai me dizer quem é que perguntou por mim. Pare tudo aqui. E ele não falou mais nada, olha, abençoado. E aí eu fiquei, pastora Neila, quem é que perguntou por mim? E a pastora Neila diz, Renata, ora a Deus e Deus vai te mostrar em sonho. Olha a loucura da pastora Neila. Ora para Deus e Deus vai te mostrar em sonho. Aí, opa, vou orar, vou dormir. Dormi, não sonhei. Aí, no dia seguinte, no domingo à tarde, depois de ter vindo da igreja da manhã, de consagração, fui dar aquele cochilinho da tarde, que é de lei, porque eu ia de manhã para a escola bíblica, voltava para casa, almoçava, arrumava minha filha para o culto às 2 da tarde, botava minha bebê para dormir arrumada para o culto, cochilava muito rápido, acordava, fazia o lanchinho dela, botava na lancheira, me arrumava para ir cantar na minha igreja, para estar lá 5 horas da tarde. Levava ela dormindo, chegava na igreja, abria o mingau, a Guaraci, bota o mingau para a menina que eu vou cantar. E era assim. Não julgue uma mãe, às vezes, que está sozinha, dando um lanchinho para o seu filho na igreja, gente. Às vezes ela está adaptando a rotina para ela continuar servindo ao Senhor e continuar provendo para as suas crianças. E aí, fui dar um cochilinho da tarde e aí eu sonhei. Eis que te digo. Gente, eu tenho que parar. Aí no congresso do ano que vem eu conto para vocês o sonho. Gente, pastor, eu não sei o que fazer. Vamos lá.
Pega o lenço aí. Cadê o ministério de oração? Distribui o lencinho aí. Vocês estão assanhadas para saber, né? Estão curiosos, né? Não, as solteiras estão aí. Meu Deus, o que ela sonhou, meu Deus? Ei, pastora Neila, passa seu WhatsApp no final, que tem um monte de solteira querendo uma profecia dessa depois. Engraçado que ela queria me casar. Ela e o pastor às vezes brincavam. Vamos casar Renata, vamos casar Renata. Eu falei, ai, pastora, para, não, misericórdia. Mas lá dentro, quem me dera, Senhor. E eles brincando, vamos casar, vamos atrás de um marido para Renata. E eu lembro que foi... segura o sonho aí, vou já falar. E eu lembro que em um momento da minha vida, apareceu uma pessoa, mandando uma mensagem, mandando um WhatsApp para mim. Renata, quero mudar de vida. Digo, oxe, o que eu tenho a ver com isso? WhatsApp. Gente, eu, uma mulher de Deus, orando, pedindo um Boaz. A pessoa quer conquistar com WhatsApp. Mulher, se valorize, mulher. Você solteira, não se desespere. Se Deus vai fazer algo para você, ele vai fazer direito. Mandar uma mensagem, quero mudar de vida. E acho que você, sei lá, não sei. Aí eu olhei a mensagem e disse, tá doido. Que isso? Veio a tentação? Veio a tentação. Não era comandada pelas minhas emoções. Mas eu me senti tentada. Eu falei, meu Deus, será? Será que esse cara? Um olhinho azul, branquinho. Digo, opa. Mas tinha uma convicção no meu coração de que eu queria o melhor. E a minha irmã está aqui de testemunha, porque ela ria de mim. Eu dirigindo o carro e eu falava, meu Deus, aleluia, eu ainda quero um homem que me ame, Senhor, mas me ame muito. Porque no meu coração eu pensava, eu nunca vou ser amada. E aí eu lutava contra isso, porque eu queria um homem, mas que me amasse, que me amasse. Se Deus me desse, eu falava, não estou preocupada com casamento, não estou desesperada nem apressada, mas se Deus mandar, que seja um homem de Deus que me ame, que me respeite, que me valorize, que ame a minha filha. E eu dizia, e outra mais, eu não quero namorar não. Não tenho tempo para estar namorando, tenho filha, tenho trabalho, eu não quero namorar. Eu quero um que chegue e diga, quero casar com você. Quando, meu filho? Amanhã? Amanhã a gente casa. Silvana, sim ou não? A Silvana morria de rir de mim no carro. E eu, gente, eu estava brincando, eu não imaginava que eu ia viver isso não. Não, imagina, de verdade, eu só estava proferindo palavras de bênção para mim mesmo. E aí, vamos lá, o sonho. Dormi e sonhei. Sonhei que eu estava na minha casa, num dia muito comum para mim, porque sempre correndo, então eu estava ali cuidando da comida, a minha filha estava engatinhando no chão, no sonho, mas ela já andava na vida real, andava e corria, já estava, glória a Deus, com saúde. Mas no sonho ela estava ali engatinhando, e eu fazendo comida, e aí eu estava na pia da minha cozinha e eu senti alguém em pé. Aí eu virei, pastor Martins estava lá. No meu sonho. Gente, eu nunca tinha trocado uma palavra com o pastor de vocês. O máximo que ele se recorda foi numa convenção que a pastora Claudete apresentou junto com outras pessoas da música, porque a pastora sabia o nome de todo mundo. Não sei se você sabe. Ela falava, não sei o que, Renata. Eu falava, a pastora sabe meu nome. Me achava que a pastora sabia meu nome. E aí, eu não tinha trocado, não sabia que ele estava orando lá do outro lado. Não sabia nada. E no sonho eu estava aqui, ele estava em pé, e aí eu me assustava. Eu falava, pastor Martins, o que o senhor está fazendo aqui? Aí ele dizia, eu entrei porque a porta estava aberta. E lá no processo de cura com a pastora Maria, ela disse, Renata, você vai fechar as portas aí que ficaram abertas na sua vida, e Deus vai abrir a porta para a pessoa certa. E esse sonho aconteceu na semana do meu processo de cura, porque durou algumas semanas, né, algumas conversas. E aí ele falou, eu vim porque a porta estava aberta. Aí eu pensei, Jesus, eu tenho um monte de coisa para fazer. O que o pastor Martins está fazendo aqui? Na minha mente, eu dizia, senta, pastor. E aí tinha um balcão americano, ele sentou de um lado, eu sentei do outro, mas sempre pensando, o que ele está fazendo aqui? Eu tenho um monte de coisa para fazer, o que ele está fazendo aqui? E aí ele sentou, começou a chorar. E eu nem sabia que ele é chorão, ele é tão sensível. Eu acho linda essa sensibilidade que ele tem. Estou correndo, não sei o que eu faço. Vamos lá. Aí ele sentava e eu ocupada e pensando, eu tenho um monte de coisa para fazer, o que o pastor está fazendo aqui? Ele sentou, começou a chorar e disse,
eu vim aqui porque eu quero que você seja minha companheira. E aí eu pensava, ele está doido. Pronto, está doido. E aí ele conversava. E atrás dele tinha uma janela. E nessa janela uma figura apareceu. Um homem de preto, de preto, boné pretinho. Aquele homem olhava na janela, muito irado, e se escondia. Olhava na janela por trás do pastor Martins e eu pensava, será que esse é um motorista dele? E já era o poder das trevas que não estava satisfeito em me ver encontrando alguém. Eu acredito nisso. Que já era o inimigo das nossas almas. Porque às vezes ele quer que a gente fique sozinha, presa. E eu não estou falando só de casamento. Essa palavra, esse testemunho não é sobre casamento. Não é sobre mim. E aí o que aconteceu? Eu acordei e fiquei muito brava e não quis falar para a pastora Neila que eu tinha sonhado. Porque eu achei uma loucura. O pastor estava de luto, a pastora Claudete, todos estavam sofrendo. Tinha meses que ela havia falecido. Então para mim foi uma loucura e até um desrespeito eu ter sonhado com o pastor Martins. Fiquei calada, fiquei quieta, mas depois de uns dias eu procurei a pastora e nessa altura ela já sabia, porque ela insistiu com o marido dela, acho que ela amarrou ele, botou ele de refém até ele dizer quem é que estava orando por mim. Então ela com medo de falar, que ela não podia falar, e eu disse, pastor, eu sonhei. Depois de uns dias eu disse. E ela falou, com quem? Eu falei, quem é a pessoa? E ela, com quem? Quem é a pessoa? As duas com medo de falar. E aí eu disse, o pastor Martins. Aí ela disse, é ele mesmo. Aí eu silenciei. Nessa hora, todos aqueles medos, todos aqueles sentimentos ruins que eu ainda não estava liberta, eles apareceram. E eu fechei naquela hora o meu coração e não quis falar sobre isso. Segui com o processo. E vamos lá. A gente está finalizando. No meu processo de cura, todos os meus medos foram expostos. E uma das maiores armadilhas do inimigo se chama mentira, né? Engano. E o inimigo, ele usa a mesma estratégia, a mentira. Ele nos engana e quando essas mentiras são expostas, ele é derrotado. Ele se satisfaz nas trevas, ele se enche, ele se alimenta na escuridão. Mas quando a gente abre o coração, joga tudo, renega, rechaça, entrega para Deus, chama o Espírito Santo, chama Jesus, clama por Jesus. Eu precisei fazer isso um dia na minha vida. Eu clamei por Jesus e eu lembro que de joelhos e a pastora orando comigo, eu larguei meu papelzinho de anotações e eu comecei a gritar, eu rejeito a teimosia, eu rejeito essa soberba maldita que me toma, eu rejeito esse orgulho que está acabando comigo, eu não quero mais. Eu gritei, eu fiquei desesperada, eu falei, eu não quero mais. E eu gritei, eu nunca vou ser amada. Eu gritei tudo que eu sentia. E naquele dia o próprio Jesus, Ele me tocou de uma maneira maravilhosa. E eu pude sentir o seu toque. Quando eu não estava mais suportando, Ele me tocou. Ele desceu, Ele estava ali. Não desceu, né? Ele estava presente ali. E Ele se manifestou, vencendo o poder das trevas. E o Espírito Santo me encheu. E ao invés de chorar de tristeza, eu comecei a falar com autoridade na minha oração. Diabo, saia daqui. Você perdeu. Solte a minha filha. Solte a minha casa. Solte a minha vida. E quando eu sentia a resistência maligna, eu clamava por Jesus e eu dizia, saia. A partir de hoje, eu vou me levantar daqui uma mulher de Deus. E eu estava de joelhos, suada, chorando, cansada, entregando todos aqueles fardos pesados para o Senhor. E as minhas duas amigas orando por mim, intercedendo pela oração, clamando pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, que opera em nossas vidas, que nos lava, que nos reme. Ele veio tão... Estava emocionado aqui. Começa de novo. Palhaçada. Cadeira. Amém. Vocês conhecem o Henrique, gente? Que passou aqui. Para finalizar, esse foi o último dia desse processo da minha vida. Foi muito intenso para mim. Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz. E cada vez que eu lembrava o que Jesus tinha operado naquelas semanas, eu chorava muito.
E aí sabe o que aconteceu? Nesse dia, eu deixei meu celular de canto, porque eu estava muito dedicada àquilo. E eu e a pastora, nós iríamos fazer mais uma semana de jejum e oração, para que eu estivesse ainda um pouco concentrada em tudo que eu estava pensando, tudo que eu estava vivendo naquela semana. Então, a gente finalizou e eu peguei meu telefone e tinha uma mensagem do pastor Martins. Gente, parece que Deus estava segurando a bênção assim, ó. Minha filha, ele abriu a porta assim, foi no mesmo dia. E ele disse, olá, Renata. Aliás, antes disso tem um episódio engraçado, porque teve uma manhã de consagração na igreja, e como eu havia sonhado com o pastor Martins, eu estava me desviando dele. Eu via ele vindo para ali, eu ia para o outro lado. E aí ele querendo me encontrar para ver se conhecia a mulher da foto. Nós nunca tínhamos trocado uma palavra, amigo. Você sabe o que é isso? A gente não se conhecia. Eu lembro que ele foi lá todo arrumadinho, botou aqui o cabelinho aqui e tal. Eu lembro. E aí ele vinha de um lado e eu ia para o outro. Aí ele vinha para ali. Eu digo, vala, meu pai, Jesus amado. E agora, Jesus, não quero falar com o pastor Martins. Que isso? Que loucura é essa? E aí, quando eu fui tentar desviar dele de novo, ele me parou assim no meio do corredor da igreja. Falou, olá, irmã, tudo bem? Todo chique, todo cordial. Ai, muito educado. Ai, lindo. Todo educado assim, né? Aí eu, pois não, pastor, séria. Mulheres solteiras. Gente, hoje a mulher solteira vai sair daqui. Oh, Jesus. Mulheres, tenham postura. Mesmo que por dentro você esteja até interessado, tenha postura. Que isso, minha filha? Está pensando que ia chegar assim? E aí o pastor Martins, olá, irmã, tudo bem? Sou o pastor Martins. Falei, pastor, tudo bem? Querendo me desviar aqui do homem, o homem no meu caminho. Ele me parou no caminho, assim, decidido. Quero aquela mulher, eu vou falar com aquela mulher. E ele disse, eu gostaria de um dia conversar com você. Pois não, pastor, tudo bem. O senhor pode marcar. Ah, lembrei, a vez que nós falamos foi quando eu assumi a Comec, porque eu já era da Comec. E ele me entrevistou rapidinho, eu estava de máscara, mas nem ele lembra dessa conversa. Foi muito rápido. E há muitos anos atrás. E aí eu, pois não, pastor. Eu gostaria de pegar o seu contato, o seu WhatsApp. E aí o que eu respondi? Tudo bem, o senhor pode pegar com o meu pastor. Pensando o quê, né? Pastor Martins, sabe porque é presidente? Vai pegar, pegue com o meu pastor lá. Eu tenho pastor. Mulher, você tem pastor? Esteja submissa à autoridade que Deus colocou na sua vida. Às vezes a mulher vai casar, aparece, vai casar, ela nem fala com o seu pastor, com a sua pastora. É obrigatório? Tem que pedir autorização? Não, não tem. Nós não somos líderes abusivos, né? Que quer que você está nos controle da sua vida. Não, mas é bom ouvir o nosso pastor, a nossa pastora. É bom chegar, pastora, estou de olho naquele ali, o que a senhora acha? E aí, tá, vamos lá. Estou terminando. Ele pediu meu contato, eu falei, pegue com o pastor João. Pensando o quê? Pensa que é bagunça, né, pastora Socorro? Tá, vamos, vai. Jesus, vamos terminar. E aí, resumindo a história, já falei isso 4 vezes. Nesse dia chegou a mensagem dele, ele pediu para um dia conversar comigo, e aí qual foi a minha outra resposta? Eu tinha terminado o processo, ia passar 7 dias ainda em jejum e oração. Então, não era um tempo para eu tomar algumas decisões, era um tempo realmente de me acalmar, de ficar sozinha. E aí, quando ele me mandou a mensagem, nesse dia do meu processo, e pedindo para conversarmos, eu só fiquei muito curiosa, fiquei mais curiosa por causa do bendito sonho. E aí, nesse dia, eu falei, pastor, a gente pode conversar, mas daqui a 7 dias, que é uma semana. Olha aí o negócio, ele pensou, poxa, essa doida é doida. Mas eu vou esperar ainda uma semana. Porque eu estou num tempo de jejum e oração, eu prefiro me abster um pouquinho, depois a gente conversa. E o último dia caía justamente no dia dos namorados, que era o dia 12 de junho. Esse último dia, que seria o meu último dia de jejum, por coincidência caiu nesse dia, ele me procurou por mensagem. Foi engraçado porque deu meia-noite, ele mandou um textão, me deu um toque no celular, e tinha um texto enorme, 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 lindíssimo, dele se declarando para mim, contando tudo. E mais uma música lá, bonita. E esse texto era muito profundo, e eu fiquei em choque. Eu falei, meu Deus, eu nunca falei com esse homem. E ele falava, eu te amo. Eu amo a tua essência, eu amo... Eu falei, Jesus. E aí nós marcamos de conversar. E quando nós fomos conversar, esse pastor sentou aqui na minha frente, eu aqui, e eu muito resistente, toda traumatizada. Tinha acabado de sair de um processo muito sério, que foi muito importante para mim, mas agora eu precisava saber lidar com as novas coisas que surgiriam.
E aí ele sentou na minha frente, tinha aquela bancadinha aqui americana, igual no meu sonho, com muito respeito, meus pastores, tudo eu perguntava deles, eles me acompanhando, e eu era assim, eu era igual a Ruth com a Noemi. A Noemi disse, Ruth, vai lá com Boaz, faz assim, assim, assado. Então eu perguntava, eu respeitava a opinião deles, eu ouvia. E aí ele sentou, foi me visitar com muito respeito, levou um buquê de flores. E aí eu já comecei a ter que lidar com o amor, que era algo que eu não sabia lidar, porque a minha antiga crença era que eu nunca ia ser amada. Embora eu falasse que queria ser amada, eu achava que isso nunca ia acontecer. Então ter que lidar com o amor, com as novas coisas que viriam, foi difícil. Quando ele chegou com o buquê de flores, eu não queria. Falei, que isso, eu não tenho nada com você, para que você traz flor para mim? Tá doido? Tá doido, doido? E ele queria me dar o buquê de flores lá na minha igreja, que estava tendo um culto. Eu falei, não, senhor, não tenho nada com você para você me dar um buquê de flores. O que isso vai significar, um buquê de flores? Toda resistente, séria, fechada. E quando ele foi à minha casa, sentou naquele banco, segura aí, mulher de Deus, segura aí. Se você está orando, Deus está agindo. Se a sua oração, se você tem sido fiel a Deus, temente a Deus, Deus, ele vai agir, independente das circunstâncias. E quando ele sentou ali, eu só pensava na mesma coisa que eu pensava no meu sonho. Disse, meu Deus, o pastor está doido. Acho que ele está sofrendo, eu acho que ele está carente. Depois eu soube que tinha umas 30 e tanto aí, tudo querendo casar com o pastor Martim. Mas olha, gente, e eu pensando que ele estava carente. E ele, sério, um homem de Deus. Pastor Martins é um homem de Deus. Eu não estou falando de qualquer homem, estou falando de um homem temente ao Senhor, que foi casado 50 anos e amou a mulher dele, a sua primeira esposa, durante toda a sua vida, respeitou a sua esposa, teve um casamento feliz, saudável, como poucos casamentos que a gente conhece nessa terra. Estou falando de um homem sério, que nem na sua viuvez, mesmo tendo sido muitas vezes aconselhado a tentar viver uma vida aí, né? Que é melhor não comentar. Ah, pastor, você já foi casado há tantos anos, para que casar de novo? Vai viver sua vida, conhecer mulheres. Tem crente que dá esse tipo de conselho. Mas o pastor Martins, ele era um homem sério, santo e continua sendo. Homem virtuoso, quem o achará? Socorro, vou tirar você daí. Não, brincadeira. Brincadeira. E aí o que aconteceu? Ele foi à minha casa e eu pensando, tá doido, tá maluco. E aí ele fez um gesto, um ato. Eu tinha um trauma muito grande por causa das minhas mãos, porque elas já tinham sido motivo de zombaria. E aí eu não gostava das mãos, tinha um problema muito grande com elas. E quando ele sentou naquela bancada, eu estava com a mão em cima da bancada. E ele, no dia que ele finalmente me viu para conversar, porque ele já tinha namorado comigo, terminado comigo, namorado de novo, sem nunca ter me visto. Ele orava, depois ele achava que era uma loucura, e não queria mais orar, depois vou orar. Tudo sem ter falado comigo. A gente não se conhecia. E quando ele foi ele sentou à frente, eu estava com as mãos assim, aqui, as mãos grandes que eu tenho. Ele tocou suavemente na mão e disse, meu Deus, suas mãos são lindas. Aí, gente, quase eu passo mal, porque ele foi direto num ponto de trauma. Eu falei, meu Deus, o homem veio mesmo com tudo. Deus não brinca, não. Deus manda situações para te curar também. Um dia uma pessoa aqui, acho que foi a pastora Nena. Cadê a pastora Nena? Uma vez, ela lá numa manhã de consagração, ela abraçou a gente, ela me abraçou e pediu perdão. Eu nem lembro direito o que era, sei que a gente teve um momento lá. Naquele dia eu saí de lá, eu falei, meu Deus, as pessoas nos ferem, mas as pessoas também nos curam. Às vezes as pessoas são usadas para nos ferir, mas elas também são usadas para nos curar. E aí nesse dia o pastor Martins começou com esse assunto, falar da minha mão, gente, pelo amor de Deus. E aí ele já foi lá, tipo, um homem assim, muito decidido. Já tinha orado, ele falou, né, conversou, e eu ali séria, escutando, querendo ouvir como que era aquilo, o que tinha acontecido. E aí ele começou a contar sobre a foto, que me viu, e ele falou, Renata, se você tiver coragem, se você me respeitar, e você quiser encarar essa vida comigo, Renata, você vai ter assim, eu vou te amar. Ele disse, eu já te amo. E ele falava, eu te amo. E eu dizia, meu Deus, tá doido? Como é que me ama, gente? Tava igual aquele meme lá da internet, que ama? Que ama nada. Já viu esse meme? E aí ele falou,
falou tudo, né? O que ele pensava, chegou muito decidido. Ele realmente tinha pensado no como seria, né? Nós começarmos a ter uma vida juntos, casarmos. E ele veio do jeito que eu pedia para Deus. Eu falei, não quero namorar, não. Por ele, a gente casava no outro dia e pronto. Me conheceu, casou. Era quase isso. Mulher, vamos casar logo. E aí ele falou algo que me tocou profundamente no meio da conversa. Eu ainda estava muito resistente. Aquilo era muito novo para mim e simplesmente era o pastor Martins na minha casa, né, gente? Um homem que na época tinha 74 anos. E aí, durante a conversa, algo quebrou as minhas resistências. Porque eu ainda estava muito resistente. Sem nem ninguém tocar nesse assunto na conversa, ele disse para mim: vem cá. Quero que você fale essa frase pela sua voz. Renata, Peraí. Aqui é o balcão. eu já tinha tocado nas tuas mãos. Renata, eu sou o teu Boaz. E eu vim te resgatar. Eu vim te resgatar. Nesse momento, as minhas resistências caíram, porque ninguém sabia disso. E ele falou: Renata, eu sou o teu Boaz, eu vim te buscar. Se você tiver coragem de encarar uma vida comigo, eu vou amar você, eu vou amar a sua filha. Ele nem conhecia a minha filha. Ainda bem que ele ainda não tinha conhecido, que ela podia prejudicar nossos planos. Eu escondi ela. Pastora Neila segurando a criança. Depois tu aparece. E aí, tadinha, se ela tivesse aqui, ela ia estar amando ouvir essa história. Ela adora essa história. E aí, aquilo ali me quebrou. E eu olhei para ele ainda muito orgulhosa e falei: quem te contou isso? Quase eu pensei: pastora Maria me traiu. Tadinha da pastora. E aí, nesse dia, nós conversamos e eu disse para ele assim: pastor, seria uma loucura, depois de tudo que eu ouvi hoje, eu dizer não para o senhor, ou dizer sim. Eu dizer não por causa da sua idade, ou dizer sim por quem você é. Eu não me importo com o seu status. Não estou preocupada com isso. E eu também não vou lhe rotular pela sua idade. Mas deixa eu lhe conhecer. Eu não lhe conheço. Não dá para eu sair daqui e casar com o senhor. Deixa eu lhe conhecer, pelo menos, né? Por favor, né, meu filho? Eu falei que queria casar logo, aí depois que o homem apareceu querendo casar, eu falei: meu pai, o homem quer casar. Deixa eu conhecer. E aí a gente começou a conversar por ligação, porque nós não tínhamos tempo para... Eu trabalhava muito, gente. Trabalhava demais e tinha ainda aquela minha rotina. E o último ponto, a minha última estação... Eita, Deus. Eu estava tão chique aqui, você fez eu chorar. Aquela coisa. Tira da live esse choro aí. Faz uma outra coisa aqui. E aí, depois dessa conversa, nós começamos a conversar por telefone para poder nos conhecer, ele contando a história de vida dele. E aí, ai, Jesus, aí eu me apaixonei. Falei: Jesus, agora foi. Eu amei. Amei conhecê-lo, amei as suas virtudes, as suas qualidades, amei quem ele era. E aí essa história já é uma outra jornada. Mas para finalizar, lembram da minha mãe que orava por mim? Quando o pastor Martins e eu começamos a conversar por telefone, a minha mãe ainda estava viva, mas eu não havia compartilhado com ninguém ainda. Porque eu ainda não tinha nada, não tinha decidido ficar com ele, ou casar, ou ter alguma coisa. E aí a minha mãe ainda estava viva. O quadro dela piorou e eu caladinha, eu não queria compartilhar isso, sair falando isso, até porque o pastor tinha uma vida pública, era muito difícil
era uma relação que parecia muito difícil pela diferença de idade, pelo preconceito, pelo luto da pastora, e uma série de complicações. Então, a gente buscou, né? Eu busquei muito ser discreta e primeiro definir e orar sobre isso. Então, a minha mãe também não sabia. Quando nós realmente decidimos, não, vamos casar. Quando eu aceitei, ai de mim se eu não aceitasse, ele ia me capturar, ia me levar, brincadeira. Minha mãe internou porque ela ficou pior. Esse é o último ponto, pastora. Terminei agora. E aí, quando ela piorou, ela ficou internada no hospital. E no dia que eu fui ficar com ela, eu tirei um dia para contar tudo isso aqui que eu contei para vocês, mas com detalhes maiores ainda, mais demorados. Eu contei para ela naquele dia. Mãe, tem um negócio para lhe contar. E a mamãe estava doente rapidinho, quase que ela anda quase que ela foi curada para saber o que eu tinha para contar para ela. E aí eu contei, apareceu um homem, sem contar quem era primeiro, porque eu estava com receio dela, de repente, a palavra dela para mim era importante. E aí eu disse, apareceu um homem, tá, fui contando. Falei, mãe, ele quer casar comigo. Mãe, ele já está até pensando como que ele vai fazer para a gente casar, para ele me ajudar, para ele me tirar lá de onde eu moro. E para a gente se mudar, ver como é que a gente vai cuidar da vida. Ele está planejando, mãe. E eu aceitei, mãe. Aceitei casar com ele. Aí ela, minha filha? Ela disse, quem é? Aí eu falei, mãe, é o pastor Martins. E aí eu esperando uma reação dela. E aí, mãe, o que a senhora acha? Ela falou, minha filha, só não vai morar em prédio alto, que essa menina pode cair, tua filha pode cair, minha filha. Eu digo, mãe, o que isso tem? Pelo amor de... Ela nem ligou para a idade dele, ela preocupou, foi com a netinha, que era sapega. Não vai morar em prédio, eu tenho medo de prédio, minha filha. Que eu disse, mãe, eu acho que a gente vai, se a gente casar, a gente vai morar em tal lugar. Eu disse, mãe, então é só isso que a senhora tem para me falar? Ela disse, minha filha, é isso que você quer? Você está feliz? Eu disse, estou. Ela disse, então Deus te abençoe. Eu só quero estar viva para esse casamento. Naquele dia, meus queridos, foi a última vez que eu vi a minha mãe. Porque ela faleceu 2 dias depois. Eles não se conheceram, infelizmente. Ela sabia quem ele era, mas eles não se viram. E isso ficou muito guardado em mim, porque eu sabia que ela orava. E eu sabia que ela estava orando para que Deus realizasse uma obra na minha vida. Mesmo quando eu estava rejeitando, ela estava orando por mim, intercedendo. E, claro, a gente enfrentou depois as retaliações, as provocações, o preconceito. Mas como eu sei, ele sabe, quem acompanhou de perto sabe, que a mão de Deus estava agindo na nossa vida. Eu acredito que aqueles que estavam lutando contra Deus, não contra mim. E hoje nós estamos construindo uma família, construindo uma vida juntos que tem sido uma bênção. Tivemos dificuldades, lutas, mas eu sou casada com um homem de Deus. Porque eu sou uma mulher de Deus. A Ruth teve um filho chamado Obed. Ela era estrangeira, ela era improvável, ela era uma mulher que ninguém nem sabia direito quem era, mas ela entrou para a genealogia de Davi, que é a mesma genealogia de Jesus Cristo. Jesus elevou aquela mulher, Jesus que te eleva. O teu Boaz não é só um marido. O meu marido é o meu Boaz aqui nessa terra, mas o meu resgatador e o meu Boaz foi Jesus, que operou até mesmo através das circunstâncias difíceis. O teu Boaz, o teu resgatador é Jesus. É Jesus, Ele vai agir, mesmo com as dificuldades, mesmo com as histórias complicadas. Guarde o temor do Senhor e o resto Ele vai cuidar na sua vida. O meu amoroso marido é o meu melhor amigo, é o meu intercessor, é carinhoso, é firme, mesmo quando eu não quero, é difícil. Não me deixa sucumbir, não dá voz aos meus medos. Assim, e Ele me ama, assim como Cristo ama a sua igreja. Cristo ama você, Cristo te resgata, Cristo te restaura, Cristo escreve uma nova história para você.
Independente da sua circunstância, independente da situação, guarde o temor do Senhor. Ele vai conduzir a tua vida. Amém? Quero agradecer aqui, pastor Elane, paciência pelo tempo que foi passado, mas quero glorificar ao Senhor, aquele que me resgatou, aquele que te resgata. E como eu nunca me apresentei a vocês, nunca contei a minha história, essa sou eu sou a Renata Martins. O diabo tentou me jogar para baixo, os problemas tentaram me jogar para baixo, mas Deus me jogou para cima. Amém? Obrigada, Deus abençoe.